Olá, entrevistando no ar e hoje o nosso bate-papo é com Pedro Alves, professor de contabilidade da Uniderp. Ele vai nos dar algumas dicas de como manter a nossa vida financeira saudável em tempos de crise. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Fernanda, pelo convite. Professor, recentemente o senhor lançou um livro, Educando o Bolso com noções de contabilidade e matemática financeira. O que ele aborda? Bom, Fernanda, esse livro, ele aborda a educação financeira, muito importante na nossa vida. Ele vai desde alguns procedimentos como o controle da parte financeira propriamente dita, como também a questão de você economizar os gastos domésticos, E também ele incentiva o estudo, investir sempre na profissão, de modo que as pessoas tenham mais recursos para poder melhorar a sua vida financeira. Basicamente é isso que o livro trata. Professor, a maneira como a gente lida com a nossa vida financeira hoje pode interferir na nossa vida no futuro? Bom, é muito importante que a educação financeira, que é um assunto não muito divulgado nas escolas, mas que a partir de 2015, através de algumas iniciativas de alguns órgãos públicos e até da própria iniciativa privada, já está começando a ser fomentada nas escolas. Então é muito importante que desde cedo as pessoas já comecem a ter o bom hábito de praticar essa educação financeira, até mesmo com as crianças, As famílias já devem dar esse pontapé inicial, digamos assim, tá? Na medida que você começar a ter bons hábitos financeiros durante a sua vida, com certeza lá na frente você vai ter um retorno melhor dentro de um equilíbrio econômico na sua vida. E quais seriam esses hábitos financeiros? Bom, uma das coisas importantes é você saber controlar o seu patrimônio, Saber exatamente aquilo que você tem, aquilo que você deve, e aquilo que você tem a receber. A partir do momento que você consegue ter um controle financeiro da sua vida, as coisas começam a melhorar, Aí você poderá, então, ter noção de quanto que você pode gastar, de quanto que você pode investir, E, se der, quanto que você pode economizar também. E o que fazer para não se descontrolar e acabar ainda mais endividado? Você tem que ter controle, Você tem que ter anotado exatamente todos os seus gastos, Hoje em dia, com os recursos que nós temos, como o smartphone, não há necessidade de você ter um bloquinho de papel para você fazer as anotações dos gastos que você tem, dos seus compromissos. Você pode até utilizar essas ferramentas aí para controle. Existem, inclusive, alguns aplicativos gratuitos que você pode baixar que vão te ajudar muito nesse controle das suas finanças no seu dia a dia. Tabela, Isso, tem uns programinhas muito bons, Então é muito importante ter esse controle. Professor, diante da atual situação financeira, a gente vai ter que começar a diminuir os gastos a partir das nossas saídas, fast food, barzinho com os amigos, a gente vai ter que acabar diminuindo esses gastos? Bom, Fernando, eu penso o seguinte, não podemos ser radicais, Todo mundo tem o seu direito a se divertir. Entretanto, a gente tem que buscar, nesse momento de crise, sempre priorizar as nossas despesas mais essenciais e tentar cortar os supérfluos, Então, diminuir, logicamente, como você falou, os barzinhos, diminuir as saídas para os restaurantes. Existem condições de você ter um convívio social até muito mais modesto em termos de finanças, É questão de você saber utilizar a criatividade para poder economizar um pouquinho nessa área. Recentemente, professor, assisti um telejornal matinal que a inflação nos próximos 6 meses tende a diminuir. Será que a gente pode contar com essa previsão? Economia, apesar de ter cálculos, não é uma ciência exata, Então, a maior parte dos especialistas, analisando aí o cenário, não estão achando que nos próximos 6 meses há uma tendência da inflação diminuir. Os mais otimistas acreditam que talvez no próximo ano, lá até o final do ano, a situação já esteja melhor. Então é muito importante que nós tenhamos cuidados ainda, Porque, como eu falei, vários fatores podem influenciar na economia. Então não é uma certeza exata que nos próximos 6 meses a inflação, por exemplo, vai diminuir. Mas seria bom, professor? Seria bom. Estamos todos esperançosos, o governo está fazendo a sua parte, através do ajuste fiscal, está tentando, mas não é uma coisa assim, podemos dizer, 100% certo. Inflação com cenário de 2 dígitos. O que isso significa? É ruim ou é bom?
É ruim, é ruim. Mesmo ainda não atingindo os 2 dígitos, né? O nosso patamar hoje de inflação, em torno de 7, 8, 9%, não é um bom índice, tá? Agora, se chegar a 2 dígitos, aí a situação já começa a ficar perigosa, né? Então, é importante que no próximo ano, né, a gente consiga atingir o centro da meta, que é em torno de 4,5% ao ano. E qual é a previsão da economia para o ano que vem? Será que teremos mudanças positivas? Como eu falei, o governo ele está fazendo a sua parte, né, propondo um ajuste fiscal. Eu acredito que nós podemos sair da crise. Temos que também fazer a nossa parte, temos que evitar o consumo, nós temos que controlar os nossos gastos, as nossas finanças, né? E se tudo correr bem, né, com essas medidas que o governo está implantando, né, se o cenário econômico também, fatores externos contribuírem, pode ser que a gente consiga ter um melhor cenário ano que vem. Professor, é importante que se diminua os gastos. O que fazer para poupar, para economizar? Bom, a primeira coisa, como eu já falei, é você controlar aquilo que você tem, né? Procurar sempre pesquisar. A questão da pesquisa é muito importante. Eu mesmo costumo fazer pesquisa, então eu já percebi, né, nas minhas pesquisas no dia a dia, quando eu vou comprar determinado item, que existe até variações de preço em torno de 100%. Né? Então a gente vai ter que andar um pouquinho, né, pesquisar, pechinchar. Essa é uma das medidas importantes para evitar o gasto, para ter uma economia melhor. Pesquisar. Professor, a presidente Dilma foi questionada na 7ª cúpula do BRICS, na Rússia, se o Brasil já havia chegado ao fim do poço ou se teriam mais notícias negativas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, é claro que a nossa situação, vejo que ela não está uma situação confortável, né? Mas eu acho também que nós ainda não estamos no fundo do poço, é lógico, né? Estamos caminhando para isso, mas não estamos ainda no fundo do poço, né? Então vamos verificar com essas medidas econômicas, né? Com algumas atitudes por parte do governo, né? E alguns procedimentos também por parte da população, vamos esperar que realmente a gente consiga superar essa situação, porque o nosso país é um país que ele, costumeiramente, ele vem sempre enfrentando crises, né? Eu, por exemplo, já fui testemunha de crises de taxas inflacionárias muito maiores do que atuais. E nós estamos aí sobrevivendo, né? Então, eu tenho uma visão otimista, né? Apesar do cenário não estar bom, que a gente tem condições de superar essa situação no momento. Abrir a empresa em época de recessão, nem pensar, ou vai muito do empreendedor ou do segmento? Fernanda, eu não ia desestimular as pessoas que gostariam de abrir seu próprio negócio, porque o brasileiro ele tem uma tendência empreendedora. O mais importante, a questão de abrir ou não um negócio, é você estar preparado para abrir o negócio. Porque se você não se preparar corretamente, aí sim, vai ser fadado ao insucesso, né? Mas se você se preparar, se você tiver aquele espírito empreendedor, eu acho até que é válido, como uma alternativa. Eu acho que é válido. Para fugir da crise. O importante é que você esteja preparado para poder, né, enfrentar, se for a primeira vez, né, essa nova, digamos assim... Turbulência. Essa turbulência, né, essa nova opção de vida. Crédito disponível no banco não quer dizer necessariamente que a pessoa está com a vida financeira em dia, não é mesmo, professor? Esse que é o perigo, né? O banco ele faz a sua parte, então ele oferece o crédito para a sociedade, mas você tem que ficar de olho, ficar atento, né? O crédito até ele pode ser bem-vindo, desde que você consiga ter o equilíbrio necessário para verificar se aquele crédito que você, ao tomar no banco, você vai ter condições de arcar com aquele pagamento, isto é, se ele cabe no seu bolso, né? Como diz o nosso título aqui do nosso livro, se aquele orçamento ele cabe no bolso, tá ok? Mas, de qualquer maneira, sempre que possível, né, evite de ter dívidas. Se possível, sempre compre à vista. A gente tem que tomar cuidado também com os juros, né, professor? Sim, com certeza. Os juros estão estratosféricos, né? Hoje nós temos aí, por exemplo, com relação ao cartão de crédito, né, que praticamente todo mundo usa, estamos com juros acima de 300% ao ano. Isso é um absurdo. E com relação ao cheque especial, que infelizmente ele está ali, né? Ele está ali à nossa disposição, não precisa de muito para a gente ter acesso, hoje também ele já está passando dos 200% ao ano, que também é uma taxa muito alta. Existem outras alternativas para você tomar o crédito, né? Por exemplo, o crédito consignado, né? Porque as taxas são muito menores. No seu livro, o senhor destaca a importância de investir no capital intelectual. O que seria esse capital intelectual? Uma das saídas que eu vejo, né,
principalmente com relação ao mercado de trabalho, onde você vê uma taxa de desemprego novamente aumentando, é você investir na sua profissão, né? Você se especializar. E isso seria o capital intelectual? Isso seria o que nós chamamos de capital intelectual, porque mesmo em situações de crise, onde a escassez dos empregos está presente, sempre aqueles que têm uma melhor qualificação, né, que têm, digamos assim, mais ferramentas para oferecer, sempre são os mais requisitados. Então é muito importante, né, além do controle dos gastos, né, você ter essa preocupação em investir na carreira, né, investir na sua especialização. Professor, e como fazer para sair dos juros altíssimos dos cartões de crédito e também do cheque especial? Bom, eu acredito o seguinte, você vai tentar renegociar com o gerente essas taxas, né? Se você já vem de um período de atraso, pode ser que você seja bem sucedida. Caso, mesmo assim, as taxas sejam altas, é importante você tentar trocar a dívida, né? Você procurar fazer a famosa portabilidade, né, de bancos, procurar de repente um crédito com taxas mais baixas e aí você pagar essa dívida com crédito especial, pagando taxas mais baixas. No final das contas, você estaria pagando menos juros. Tudo é questão de você tentar negociar primeiramente e depois procurar no mercado também opções com taxas menores. E qual o conselho que o senhor dá para os jovens que estão iniciando a vida profissional agora e, consequentemente, estão tendo contato com o dinheiro? Bom, os jovens, normalmente, eles têm uma tendência, né, a ir pelo modismo, né, que é normal da idade. Mas sempre é bom eles terem um pouco de cautela, né, porque estão começando agora, né, e é importante já ter aquele hábito de sempre tentar o controle das suas finanças, reservar parte do dinheiro, fazer uma reserva, de modo que, por acaso, os imprevistos que possam vir a acontecer, ele tenha algum fundo, algum dinheiro para poder tentar amenizar qualquer tipo de imprevisto, né? É importante poupar a partir de quantos anos? Ou não tem idade? A gente pode começar desde pequenininho. Olha, Fernanda, os especialistas em educação financeira, né, não costumam, assim, colocar uma idade para você começar a poupar. Mas eu acredito que a partir do momento que a criança já começa a ter noção de dinheiro, logicamente que uma criança não vai abrir uma conta corrente para poder guardar dinheiro, mas a partir do momento que a criança já começa a ter noção de dinheiro, orientado pelos pais, pela família, já é importante a partir de cedo já começar a incutir na criança esse sentido de poupar. Professor, e onde podemos encontrar o seu livro para comprar? Esse livro ele está disponível, né, na Livraria Leitura, na Livraria Maciel, e nas principais livrarias aqui da capital, além de estar também, né, na biblioteca aqui da nossa universidade. Para encerrar, professor, reforça novamente o que a gente tem que fazer para se manter em época de crise, para ficar com a vida financeira em dia. Bom, o que eu poderia aconselhar, né, as pessoas que estão assistindo é você sempre ter o controle da sua vida financeira, né? Evitar aquele impulso, né, aquelas compras por impulso. Às vezes você está se deslocando no shopping, perto de uma loja bonita, você vê lá aquele artigo e já quer de repente comprar. Para um pouco, pense, respire fundo e pense, será que é necessário eu gastar agora, comprar esse artigo? Será que eu vou ter condições de pagar depois esse artigo? Então, se você tiver essa disciplina, né, tiver um pouco de consciência, eu acho que dá para a gente conseguir, né, viver ou sobreviver nessa crise atual. Professor, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas e obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Fernanda, pela oportunidade e que todos nós tenhamos sucesso na nossa vida financeira. Muito obrigado. E entrevistando de hoje, bateu um papo com o professor Pedro Alves, ele é professor de contabilidade e tirou algumas dúvidas sobre como manter a nossa vida financeira estável ou saudável. Bom, o Entrevistando fica por aqui. Para você, uma boa semana e até o próximo programa.